Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos. Então vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos orar e agradecer a Deus por estarmos aqui. Então eu vou pedir ao irmão Daniel Martins que faça a primeira oração e depois nós vamos louvar a Deus. Bendito Deus e eterno Pai, eu não te peço pelas minhas faltas que são muitas diante de Ti. Te agradecemos, Senhor, por mais esta manhã, por nos permitir amanhecer vivo e nos trazer até aqui para junto cultuar Teu santo nome. Pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós que aqui se encontram e aqueles que não vieram, o Senhor é conhecedor da razão, da necessidade de cada um. Que o nosso coração não esteja focado no que os outros fazem, mas no que nós devemos fazer. Amém. Pedimos a Tua bênção, que nos ajude a cultuar o Teu santo nome, e que o Senhor aceite o nosso culto, as nossas orações, na Tua bondade. É em nome de Jesus que Te rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Então vamos louvar a Deus. Qual ele que vamos iniciar? 314. Se eu quiser, o outro quiser. Quem mais? Não vai participar. Quem? Não, mas na direção está o pastor. Tem outro acima do pastor. Sim, mas... Se Deus permitir, nesse canto assim. Então, 314, depois 315. Consolação.
pai que gostava assim. Gosta, né? Você ainda gosta, né? Está escrito em Fá maior, está começando em Si bemol, não dava certo tudo, né? Mas existe essa irmã Rosana, que Deus abençoe essa tempo de nós. Pedimos esse momento, né, em favor do culto, que Deus esteja aceitando o nosso louvor, a nossa oração. Pedimos também em favor do Senhor aqui, vamos encontrar cada um, porque eles estão no resultado de oração, daqueles que falam que vem. Eles estejam trazendo a casa no certo, igual pedimos em favor do pastor na direção do trabalho. E os habitantes deste planeta Terra, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, perdão os nossos pecados. Amém. Amém. Vamos continuar o estudo que começamos domingo de manhã. Alguém lembra quando que foi? Nós estudamos domingo de manhã passado? Não lembra? Não, ninguém lembra? Foi Tiago. Tiago. Que capítulo? 4. E fomos até o versículo 7. Vamos continuar. Tiago, capítulo, fala aqui da oração. Começou a pingar um pouquinho, né? Falei, já pensei que foi, pareceu um pouco, sempre parece meia hora, né? Meia que conversando aqui. Aí depois vai indo, olha ver. Esperava. Glória seja a Deus. Veio vários. É depois de Judas? Antes. Achei. Tiago. Versículo 7, ele fala, nós vamos ler ele de novo. Ele fala que sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Primeiro ele fala aqui, nós vimos aquele dia, sujeitai-vos, pois, a Deus. Irmãos, e nós, assim, nos sujeitamos. Por exemplo, se o filho não sujeita o pai, é uma coisa. Se nós não sujeitamos o patrão, qualquer coisa, é uma coisa. Mas não sujeitai-vos a Deus, o Criador do universo. Nosso Criador é o pior de tudo. Mas como que nós vamos sujeitar a Deus? Primeiro, sujeitar a Ele. Se sujeitar é ser submisso a Ele, obedecer a Ele. Não adianta você falar e não sujeito. Sujeitar os ensinamentos dele, as ordens dele, os mandatos de Deus em nossas vidas, em nosso caminho. Aí ele fala, e resistir ao diabo. Tem dois aí, ó. Tem dois que nós, se a gente não sujeitar a Deus, vai sujeitar o diabo, entra. Ele entra na vida. Ele vai. Então, quando sujeita a Deus, você não tem como servir dois senhores, a Bíblia diz. Ou há de amar a um ou odiar a outro, vice-versa. Então, quando sujeita a Deus, também existe o diabo. Quem está sujeitando a Deus, sendo submisso a Deus, obedecendo a Deus, então o diabo não vai ter vez. Está resistindo ele. Né? Mas como que vamos fazer? Sempre que o nosso olhar, mas não é olhar com os olhos, olhar da fé, a vida, na vida nossa, olhar para Jesus, tá? O nosso propósito a Ele. Sabendo tudo que Ele fez na cruz por nós. A vida, Jesus deu a vida por nós. Ele veio a esse mundo, Ele deu a vida. Ele deu a vida para os inimigos. E onde Satanás foi derrotado lá na cruz. Por isso que ninguém derrota Satanás. Ninguém tem poder, ser humano tem poder para derrotar Satanás.
Ou dizer, aí eu piso de Satanás, e eu amarro das minhas orações. Não existe isso. O ser humano, quando a história na carne, não. É Deus. Agora, através de oração, né, pedindo a Deus e sujeitar a Deus, ele vai fugir de nós. Então, porque Jesus, lá na cruz, o que ele fez lá em Colossenses capítulo 2, 14 e 15? Ele riscou a cédula, aquele documento, a letra que era contra nós, ele riscou. Também não temos dívida mais para pagar. Jesus pagou nossa dívida todo na cruz. Aí ele fala no 8: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Mas como que é isso que nós vamos chegar a Deus? É quem está longe dele. Quem está longe de Deus chega perto dele, chega junto com ele, e ele chegará a vós. Então, aí ele fala, para ficar limpo nossos corações. Note-me, fala, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificarás os vossos corações. Ele falou duplo ânimo. O que quer dizer? Ânimo espiritual e o ânimo carnal. Nós, dentro de nós, como disse no começo, tem dois homens que fala que as guerras pelejam entre nós, que as pelejas, aí está a velha natureza adâmica e a natureza divina. Então, dentro de nós, um cristão convertido, tem dois homens, duplo ânimo duplo. E quando não tem Cristo, quando está só um homem, esse homem velho na casa, então ele já nasceu na casa, ele acha que ele tem poder. E quando se converte, então aí vem um novo homem habitar junto desse velho homem. E o velho homem, ele quer, acho que tem mais direito. Eu estou aqui já há muito tempo nessa casa. Vocês me entenderam? A casa que foi aqui dentro de nós. A velha natureza, ela já nasceu, ela é antiga. Então ela tem muita força. Ela acha que esse velho homem, acha que ele é o dono. Aí vem o outro morar junto. Dois juntos não vão combinar. E esses dois homens se tornam inimigos do outro. Não tem como harmonizar o novo homem com o velho homem. São inimigos. A velha natureza é inimiga. Ela quer só o que agrada a ela e desagrada a natureza divina. Então nós, dentro de nós, então quer dizer que quem é que vai vencer? Aquele que for mais alimentado. Se alimentar mais o velho homem, ele vai criar força. Então tem que tirar o alimento dele e passar tudo para o alimento do novo homem. Como que ele vai alimentar o novo homem? É servindo a Deus, é estudando a Bíblia, é ouvindo a palavra dele, é ouvindo os hinos. Olha, na casa, quando nós estivemos em casa, em vez de ouvir música do mundo, tanto são, tem música boa, mas vai ouvir hinos, músicas sacras, ouvir mensagem. Os irmãos, vocês não acreditam, em casa, no celular, vai ficar o dia todo. Eu fico admirado, como o celular dela, cabe uma mensagem de um pregador, entra outro, vai indo. Fica lá, vai passando, vai até na hora de deitar dormir. Eu falo, agora não, amigo, até com isso, né? Atrapalha. Ontem mesmo estava ouvindo, não vou falar o nome, porque pode ele ouvir, né? Era um batismo que estava acontecendo. E eu falei, vamos ver que logo de noite. Então, é direto. Acaba um metro, daí vai repetindo, é direto. Graças a Deus por isso. Então agora, não assistimos novela, não assistimos filmes, não assistimos essas coisas como o SBT, etc. É jornal nacional, jornal que passa reportagem, muito pouco. E o mais fica tudo ali. Eu fico estudando, me alimentando a minha vida espiritual, para poder passar para os outros.
Então quer dizer que duplo ânimo. Quando é que eles começam a animar? Para servir a Deus ou para servir a nós mesmos? Se nós estivermos servindo a nós mesmos, eles estão servindo o inimigo, contrariando a vontade de Deus. Então ele diz aqui, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Então a santificação dos cristãos, dos santos, é possível, não é impossível. Ela é possível o crente viver uma vida cristã vitoriosa. Uma vida cristã vitoriosa que agrada a Deus. Tem que ter vitória, e é difícil ter vitória. Cada vez que você vence um pecado, qualquer coisa que está no nosso caminho, é uma vitória. Você tem que ter vitória sobre o inimigo. E Deus está sempre do nosso lado, mas desde que nós procuramos Ele, servindo Ele. Então, aqui nós vimos aqui, e não viver só na carne. Muitos crentes hoje são fracos, desanimados, porque vivem só na carne. Às vezes vai na igreja, mas está na carne. Não vê o que termina, que passa o tempo, logo, e pensando as coisas que estão de fora, pensando muito em trabalho. Vamos pensar muito em trabalho. Tem a vida toda para trabalhar, tem que trabalhar mesmo. Mas de Deus, não podemos deixar Deus de lado. Aí ele disse aqui no 9: sentia vossas misérias e lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Ele fala, olha, todos você tem que ter uma conversão. A primeira conversão é a Cristo. Depois, mas fala, sentir as vossas misérias. O que o apóstolo Paulo disse aí em Romanos 7:24? O apóstolo Paulo, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Não parece que o apóstolo Paulo está dando um grito assim, um lamento, assim, preocupado, apavorado? Não, ele não estava gritando, assim, clamando. Ele falou assim, mas graças a Deus, e por lhe dar graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, que livrou o corpo da morte, que deu vida eterna, ele diz lá, depois ele segue lá no capítulo 8, portanto agora, Senhor, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí ele dá uma receita, um consolo para nós. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Depois tem, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque se ele andar segundo a carne, então não está completo. Ele está andando segundo a carne. Então como é que ele vai ter consolo se você está vivendo segundo a carne? E às vezes aí ele está debaixo de condenação de Deus. Então aqui ele diz aqui, converta-se o vosso riso, o riso em pranto e o gozo em tristeza. Olha, ao contrário, quem quer fazer isso? Isso é uma receita que ninguém quer uma receita dessa. A pessoa quer alegria, quer gozar da vida, gozar. O mundo acaba aqui, no tempo que nós temos, vamos aproveitar, gozar a vida. Por que igreja? Por que tanta Bíblia? Aproveita a vida é bela, a vida é boa. É isso que o mundo pensa. Mas aqui ele fala, converta o vosso riso, você está só sorrindo. Então é melhor chorar. A minha mãe tinha um ditado assim, falava assim, não sei se nós outros teve também. Quem ri muito cedo, de tarde chora. Quem chora muito cedo, de tarde ri. Então, sempre ela falava isso. Então, quer dizer aqui, converta o vosso gozo em tristeza. Refere aqui o arrependimento verdadeiro. Um arrependimento mesmo, pega lá do fundo da alma. O que significa que admitimos o nosso pecado. Não vamos dizer que nós não temos pecado. Eu não sou tão pecador. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Ontem saindo de casa, eu ia no mercado, e quase corro
confusão, por qualquer coisa, por simplicidade. Saí do portão, fechei o portão e já vi um rapaz de longe, um vendedor de rede. Eu virei e saí. Aí ele falando atrás assim, gente bate as portas, gente ruim que venha por aqui, bate as portas na cara, não sei o que. Eu disse, acho que ele está falando para mim. Aí eu parei e eu virei para ele. Eu falei, todos nós somos ruins. Todos bons, só que ele é assim, não existe ninguém bom, só Jesus Cristo. Está certo, enfim. Quando eu virei aqui, eu estava que ele passou lá, aí ele falou, meu solteiro, aí eu não sou ruim não, eu sou bom. Então, aí a mulher disse, mas vai arrumar qualquer coisa, mas aí eu havia chegado nele, explicado, mas não passou isso na minha cabeça, não me dava, saí com pressa. Então, irmãos, nós somos pecadores. Nós somos ruins. Aí, então, veja só aqui. Então, nós devemos, irmão, reconhecer a miséria que é a pobreza. Reconhecer a miséria. Nós somos pobres. Nós somos pobres em espírito. Quem está dentro de nós é rico, mas ele está no vaso de barro. Nós somos fracos, falhos. Ninguém é forte, mais forte que o outro. Forte é quem está dentro de nós. E aquele que tem mais oportunidade, te deixa ser usado mais pelo Espírito Santo, ele é fraco, mas aí ele vai estar mais perto, ele vai ter mais vitórias, ele vai cair menos. Então nós devemos nos arrepender não só pelos os maus, mas também pelo bom. Não só vamos arrepender só pelo mal, pelo bom também. Tem coisas boas nas nossas vidas, temos que arrepender disso. Tem muitas coisas boas para nós saborear aqui nesta vida, mas tem uma coisa que nós temos que renunciar, arrepender também disso aí. Ó. E com isso refiro a nossa dependência em coisas boas para a vitória em nossas vidas. Tudo que você tem tira vitória para nossas vidas espirituais, isso aí nós devemos correr atrás. Vencer o inimigo. Aí ele vai fugir de nós. Sujeitai-vos a Deus é ter vitória isso aí. Sujeita a lei de Deus. Sujeitar a Deus. Deixar ele nos mandar. Deixa ele nos governar. Isso. Aí ele fala no 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor. Como poderá ser isso? Fala, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O olhar frequentemente para Cristo, mas não só para Cristo, e a cruz, onde Ele sofreu. Então nós devemos também não morrer na cruz, mas sofrer com Ele, aceitar o sacrifício de Cristo, que é o único processo humilhante, é a submissão. Ninguém quer ser submisso. Ninguém quer ser submisso a Deus. A pessoa não quer, ele quer por ordem. Ele quer só fazer o que ele quer procurar uma vida boa, melhor. É o único isso, processo humilhante. É ser submisso de alguém que deseja viver de acordo com a vontade de Deus. Por isso, aqui no 11 fala do julgar. Aqui, irmãos, não murmureis uns dos outros. Quem murmura de um irmão e julga seu irmão, esse tal fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, não és observador da lei, mas sim juiz. Primeiro, fala, não murmureis. Às vezes a pessoa fala assim, puxa, hoje um dia está um dia triste. Sabe que está certo falar isso? Não está. O dia é tudo igual. Eu estou tendo um tempo em cada. A gente que faz. O dia não é para
um dia esquisito, hoje não, isso aí é pecado, né? Deus fez o dia dos iguais. É a gente que está esquisito, é a gente que está meio murmurado. O dia não, o dia é todo dia igual. Um dia vem estar nublado, uma vez está de cerração. Isso é Deus que fez, não é o homem. É Deus, não tem esse negócio de dia esquisito, um dia estranho. A gente que faz o ambiente, não é? É a gente que não é. Hora estamos assim, lá em cima, hora estamos lá embaixo. Olha, nós estamos falando bem, olha, estamos falando mal. Olha, estamos agradando a Deus, olha, não estamos agradando a Deus. Nós somos cheios de defeitos. O único perfeito é Deus. E as obras dele é tudo perfeita. É isso que tem. Se dá uma seca, o sol aí, o calor, tudo aí, Deus é culpado. Ele que fez. Glória a Ele para isso que nós temos. Então é isso que disse, ó. Então, olha, ele fala, queixar, não é para queixar, não era para clamar e não é para contender. Essas coisas. Aí nós vivemos uma vida sujeitando a Deus, ser submisso. Quem murmura, olha, meu irmão, não há também ter discórdia. Precisa ter cuidado. A discórdia, só discordiar o que é mal, o pecado, os defeitos, os nossos defeitos. Aí fala, quem murmura de um irmão e julga seu irmão, depois nós vamos lá em Mateus capítulo 7, 1 e 2, fala disso, né? Então, este tal fala mal da lei. Irmãos, quando um crente julga outro crente, um irmão julga, está falando julgar. Julgar é Deus, né? Podemos exortar na palavra dele, mas julgar é coisa dura. Você julgar, vou falar, você não converteu, você não tem Cristo. Não. Se chegar para o irmão e falar pela atitude dele, olha, você é ímpio, você está julgando, você vai para o inferno. Tem que saber usar a palavra de Deus. A palavra diz. O próprio Jesus, quando ele veio, falou, eu mesmo não julgo. A palavra que há de julgar no último dia, a palavra que ele pregou, ela ele vai julgar. Ele veio para salvar. Se ele não usou desse poder que ele teria, ele não deixou, né? Ele não julgou. Quem é nós para julgar? É julgar do irmão, então falar mal do irmão, falar de outro. Então nós estamos substituindo uma graça salvadora, a graça que perdoa, pela lei que julga. Aí nós não somos mais observador da lei, que observa a lei, que olha o que a lei diz. Nós estamos sendo juiz de falando. Em outras palavras, tal pessoa se colocou no posto de Deus. Ele está colocando como se ele fosse Deus. Vamos lá em Mateus, irmãos, capítulo 7. Então ele disse aqui, ó, não julgueis, para que não sejais julgados. Então o próprio Jesus disse, não julgueis. Nós não podemos esquecer disso. E no versículo 2, ele diz, porque com o mesmo juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão a vós. Qualquer, irmão, ele fala, qualquer motivo do qual culpamos a outros, nós nunca devemos, nós falha nisso. Olha para vocês verem, que se nós fosse para ser salvo pelas obras, jamais. Porque, olha, nós culpamos muitos outros, nós também temos culpas. Por último, seremos culpados do mesmo modo. Ele falou, com a medida que tiverem medido, vos medirão a vós. Aqui ele dá uma dupla ênfase, é dada aqui para os cristãos, que é julgar muito. Então, ao versículo 3, e por que reparas tu
o argueiro que está no olho do outro, do teu irmão, e não vês a trave que está no teu próprio olho? Se for para julgar o irmão, por que tu reparas o argueiro que está no olho do teu irmão? É para ajudar, não é só apontar no dedo, irmão. O crente não deve preocupar por uma falta, ficar procurando falta. Não devemos estar sondando a vida de ninguém. Seria uma covardia do cristão que ele sair da casa de lugar para ele sondar. Eu vou ver aqui onde aquele irmão está. Ele não está vindo na igreja, eu vou sondar. Se Deus prepara, se por uma surpresa você chegou a ver, é diferente. Mas eu saí a propósito. Então, por que você está procurando? Deixa Deus que vê isso, Ele sabe. Então, qualquer falta ou uma maldade nas vidas de seus irmãos cristãos. E não vê, a trave. Note bem, o argueiro, sabe o que é argueiro? É um cisquinho bem pequenininho, está no meu irmão. E sendo que nos teus olhos está uma trave tão grande que você não vê. Só olha os outros. E nós precisamos ter muito cuidado nisso. Temos muitas coisas em nossas próprias vidas. Já é demais. É demais, muitas, que precisam ser eliminadas. Precisa tirar fora. Sem procurar falta em outras pessoas. Vamos olhar. Ensinar, ajudar, aconselhar. Então, o argueiro e a trave estão em contraste uma contra a outra. Julgar constantemente a outro, julgar constantemente. Não é que o pregador, o pastor no púlpito, ele vai pregar, ele vai ensinar. Mas agora é o Espírito Santo que vai ajudar as pessoas. Então prega a palavra, ensina a palavra. Ensina a palavra para os seus filhos. Ensina a palavra para as suas famílias. Para nós ensinar. Mas não julgar constantemente a outro. Aí nós estamos demonstrando falta de sabedoria. Somos pior pessoa que aquela que está sendo julgada. Ele fala, ou como dirás a teu irmão, versículo 4, me deixe tirar o argueiro do teu olho, visto que a trave está no teu olho. Aí ele chama aqui no 5, hipócrita. Sabe o que é hipócrita? Hipócrita é uma pessoa fingida. Ator. Ele passa por alguém que não é. A pessoa deve ser simples. Irmãos, até no conversar. Quando eu converso de um jeito aqui, os irmãos Daniel, o irmão Paulo, aí na hora de pregar, na hora de falar, eu vou mudar um tom, eu vou pôr outro, eu vou esconder atrás de outro. Vocês entenderam? Então eu vou falar um tipo como se fosse um doutor. Eu vou puxar o eco, mudar a minha voz. Eu não converso daquele jeito normal. Então eu estou sendo um ator. Meus irmãos, amamos, vou mudar, que é outro que está falando. Então a gente tem que ser o que nós somos, do jeito que Deus fez. Deus fez um diferente do outro. Na face da terra não existe. Pode ter que parecido, mas igual não existe. Cada um é cada um. Então ele chamou de hipócrita. Apropriadamente descreve uma tal pessoa. Primeiro tira a trave do teu olho. Primeiro você tira. Então verás com claridade para poder assim tirar o argueiro do olho do teu irmão. É isso. Então quer dizer que aí a gente, eu confesso, eu contar que foi corrigir uma mulher, não sei se era membro da igreja na época. Ela falou, não, eu tenho que corrigir o senhor também. Ele falou, então me corrija. Ela corrigiu. Falou, não,
Você já lembra que ele falava isso? Agora posso te corrigir? Então quer dizer que você vai, a pessoa fala. Agora, se não faz qualquer coisinha para ele, sabia que era uma coisa, um absurdo para ele, né? A ver com ele. Ele era um homem tão. Vivia um exemplo de vida tanto, né? Mas ele falava por dentro, né? Deus conhece o coração. Mas nem sempre, ele era sozinho, ele não tinha ninguém. Você quer ver você ser santo, irmão? Você fica na sua casa sozinho o dia todo, vida toda naquilo. Mas aí a guerra é você com você mesmo. Como deu no começo, tem dois homens mesmo. Você não tem com quem brigar, não quer discutir, você vai discutir você mesmo. Aí vai pensamento mal. Não tem, então quer dizer, final das contas, não existe perfeição no ser humano. Pode ser o melhor cristão. Só Jesus. Amém por isso. Então continuamos aqui agora, no versículo 12 de Tiago 4. Há um legislador que tem poder para salvar e para destruir. Tu, porém, quem és que julga a outra? Legislador, irmão, é aquele que faz as leis. O poder legislativo, você sabe, aquele que faz a lei. Tem o executivo que executa. Deus, ele é os dois. Ele formou a lei e executa ela. Jesus executou a lei, cumpriu ela, no pé da letra. Então, quer dizer, só Deus é o único quem pode ocupar esta posição, porque ele fez a lei. Então, ele, Jesus Cristo, ele é Deus. Então, ele pode e ele vai julgar, mas só que no tempo certo. Vocês sabem que, como o Daniel falou na sexta-feira, a pessoa, Deus já fez. Deus fez tudo por plano dele. Não é que Deus vai mandar, já está feito. Deus não precisa pegar ninguém e jogar lá no inferno. No dia do grande trono branco, aí vai ser um momento exato que vai sair tudo lá, os que morreram sem Cristo e os que morreram com Cristo. Então, aí vão ser julgados segundo as obras. Uma pessoa morreu sem Cristo, já está destinado. Ele vai para lá. E quem aceitou Cristo, ele vai para o céu. Não precisa ficar preocupado com mais nada. Então ele diz: tu, porém, quem és que julgas outrem? Quem és? Mas você, quem é você? Em outras palavras, quem tu crês que és? Juiz. Só uma palavra dele, João 12, 45, 48. 47, João 47 e 48, vamos ler. Eu não estudei isso aqui hoje, mas João, já esqueci qual o versículo que eu falei. Você já lembra? Versículo 47, 48. João 12. João 12, 48. Olha o que Jesus diz. 47. E se alguém ouvir as minhas palavras, olha bem, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, como eu falei aquela hora, não lembrava. Cheguei lá, eu vi por isso, mas foi preparado há muito tempo, já preguei, né? Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Olha, ele disse: a única saída das trevas do mundo, do pecado, é através de Cristo. Uma aceitação sincera. Irmãos, ser cristão não é fácil. As pessoas ficam procurando Cristo em qualquer lugar. Sabe que Cristo está aqui? Ah, não está aqui, né, aqui nessa igreja. A igreja falou no nosso. Não é o prédio, não é essa casa aqui. Sabe? Ah, vai ver que Cristo está em outro lugar. Ah, Cristo está, fica procurando Cristo. Então, olha, tem que ser a única saída dessa dúvida.
evangelho de Cristo, aceitar Ele mesmo. Aceitar Ele lá no trono da alma. Ele fala: e se alguém ouvir as minhas palavras? Então, a primeira é ouvir as minhas palavras. Porque o pai de Cristo fala: eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras, se alguém ouvir e não crer, eu não o julgo. Ele não pronuncia a condenação aqui agora. Ele não está pronunciando, porque eu não julgo. Então, ele veio como Salvador para salvar o mundo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então aqui ele expressa que a missão de Cristo quando veio na terra, a primeira vinda. Aí ele fala no 48: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. Olha ali, a palavra que tenho falado, esta há de julgar no último dia. E essa palavra se alegra quem é o próprio Jesus. Porque no Evangelho de João fala: no princípio era o verbo. E o que quer dizer a palavra verbo? Palavra. Mas tem uma versão que diz assim: no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E o Filho estava com Deus, Jesus. E a palavra é Deus. Então no princípio é o verbo. E o verbo estava com Deus, que a palavra, o verbo, é Deus. Aí, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, fez homem, que nem nós, e habitou entre nós. Então, por isso que ele diz, uma verdade que absoluta, que a igreja continuamente tem que ouvir e entender essa palavra, que a igreja não salva ninguém, e a igreja não tem poder de julgar ninguém. Ela julga na palavra que nós temos esse estatuto na mão. Nós vamos usar ela como é para fazer uma disciplina, como fazer um julgamento, para sair do corpo, ou para melhorar na vida, não julgar. Ela vai ensinar, ela vai caminhar. O dever da igreja é caminhar cada um no caminho. Saiu fora do caminho, vamos procurar colocar no caminho. Então, por isso. Então ele diz: então ela tem que anunciar ao mundo a respeito disso. E é difícil isso daí, ninguém quer ouvir. Ele fala, então está referindo aqui na palavra que eu tenho falado, já de julgar no último dia, ele está referindo o tribunal de Cristo para julgar os crentes, os cristãos, e o julgamento do grande trono branco para os incrédulos, que não creram nele. Tribunal de Cristo para os cristãos, para nós, crentes. Tribunal, vamos ter um acerto de conta. E esse acerto de conta não é para entrar no milênio, é para entrar no novo céus e a nova terra. Se note bem, fala novos céus, vai mudar. Nova terra, quando nós deu a pincelada dele, é a terra que vai ser novo. E fala que o mar não vai existir o mar, vai existir o oceano, assim, água gostosa. O mar também não vai. E lagos. Então, novos céus e nova terra. É lá que para entrar lá. Para entrar lá, então vai passar para esse julgamento. Aí que é os galardões. E ainda no milênio, que vai ser aqui também, vai ter dois grupos de pessoas que vão viver. Os que estão de corpo natural vão trabalhar. Só que no trabalho, só que a vida vai ser melhor que hoje. Não vai ter a política de hoje no milênio. Satanás vai estar preso por 1000 anos. E os filhos e os anjos dele. Aí não vai ter medo de bandido, vai ter medo de animal, de onça, de leão. Não vai precisar ter medo. Não vai precisar andar armado. Pensando assim, né? Então quer dizer que no reino milenar quem vai governar é Cristo. E os irmãos, nós. Então, aqui então ele disse aqui, porque eu não tenho falado de mim mesmo, que
8:49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então, devemos que a palavra dele, eu não fiz falar dele mesmo. Então, a hora quase voltar, vou voltar lá em Tiago. Então, os irmãos, aqui ele disse, aqui vai falar aqui para frente. Então, que há um só legislador que tem poder para salvar e para destruir. Tu, porém, quem és que julga teus irmãos? Versículo 13. Eis agora vós os que dizeis. Olha bem, uma exortação para lá, Tiago era, mas por quê? Tiago fala isso. É o Espírito Santo. Eis agora vós os que dizeis. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade e passaremos lá um ano e contrataremos e ganharemos. Então ganhar o quê? Muito dinheiro. Então ele está falando, fazendo um plano aqui vazio, sem Deus. Deus está fora. Então ele está exortando aqui e fala: hoje fazemos amanhã e ele não sabe se vai viver amanhã. Vamos correr para capar isso aqui. O 14: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? Certamente é um vapor que aparece por um pouco de tempo e logo desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, olha isso aí, ó, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda jactância semelhante a esta é maligna. O pecado, pois, está naquele que sabe fazer o bem e não o faz. Então ele está dizendo que todos os planos nossos envolvem Deus. Se Deus, Ele quiser, e se vivermos, da vez, nós vamos estar vivendo amanhã. Então, aqui ele está explicando para nós o fato de que nós não sabemos de nada, embora Deus saiba tudo. Nós estamos servindo alguém que sabe tudo amanhã. Então, quem tem fé nele, confia e espera tudo. Não fica precipitado se algo não deu certo para nós. Eu não realizei o meu sonho. Por que isso é realizar o meu sonho? Não tem ditado falando? Não devemos pensar assim. Não realizei o meu sonho. Sonho do quê? Não chegou a hora. Vamos esperar em Deus. E Deus fala que a nossa vida ela é como um vapor, né? Essa parte começa e foi por um pouco de tempo a nossa vida. Então, aí ele fala que não gloriais nas vossas presunções, regozija-se nos planos de nós mesmos, devemos regozijar nossos planos, nos planos de Deus, tudo com Deus na frente, né? Seguindo aí a jactância. Então, se tudo isso é ser orgulhoso, arrogante, então, semelhante a tudo que é isso, essa coisa é maligno. Todo regozijo sem o Senhor é maligno. Né? Todas as coisas que nós estamos regozijando na carne é maligno, não é? Que é bom, né? Satisfazer, gozar na carne. Mas não é benigno. É coisa da carne, coisa que acaba aqui. Você pode estar uma alegria hoje, agora aqui, depois você pode estar em tristeza. Amém? Então sujeitai depois a Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Vamos louvar a Deus. Para o hino.
permitir trazer nós aqui. Termina, irmão Paulo, com uma oração. Senhor, somos gratos por tudo que tem feito por nós, né, no dia de hoje, pela confiança, né, que podemos ter. Tu és um Deus poderoso que vai nos guardar em toda a nossa vida. E agradecemos por essa certeza do nosso futuro eterno, né, da nossa salvação eterna, através do sangue de Cristo derramado na cruz. Pedimos mais uma vez pelo pastor, pela sua família, Amém. pela sua casa, né, que o Senhor possa sempre abençoando tudo que ele necessita. Amém. Material e espiritual, por nós também, né, dando saúde a cada um de nós, nossa família, que possamos estar aqui à noite. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.